Olá, meus caros. Vamos a mais um devocional aqui, um conteúdo edificante. Deus abençoe a todos. Estamos voltando, só que já vamos adiantando para outro devocional. É o devocional de Salmo número 48. Deu problema no último, acabou a internet caindo, sendo interrompida. E agora a gente vai dar continuidade. Também aquele que faltou do 47 e já entrando no 48, adentrando no 48. Então, deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos à leitura do 48, aí depois eu complemento com o que faltar do 47, também no final faço a oração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, no seu monte santo. Há um cântico de um dos filhos de Coré também, como o de 47. Formoso de sítio, a alegria de toda a terra é o monte de Sião aos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus está nos palácios dela, ele se fez conhecer como alto refúgio. Quando os reis se ajuntaram, quando os juntos avançaram, viram-na e ficaram maravilhados. Fugiram aterrorizados. Tremor ali se apoderou deles, dores como as de uma parturiente. Tu o destruísse com as naus de Tarsis, esmagadas com um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirma para sempre, Sela. Lembra-nos, ó Deus, do teu constante amor no meio do teu templo, segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra, a tua destra está cheia de retidão. Alegra-se o monte de Sião, alegra-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Dai voltas a Sião, rodai-a, cantai as suas torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes a geração seguinte, pois esse Deus é o nosso Deus para todo sempre e ele será o nosso guia até a morte. Bom, um salmo de louvor ao Senhor. Salmo interessante, assim como o 47 que nós tínhamos parado no versículo 5, ou no número 5 do verso. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Eu estou voltando um pouquinho em 47, depois eu chego em 48. Cantai louvores a Deus, cantai louvores a Deus, ao nosso Rei, cantai louvores. Devemos sim louvar o Senhor, porque nós fomos feitos para louvar. Inclusive toda a natureza, os animais, a fauna, a flora, tudo louva o Criador, como revela outros salmos. E principalmente nós que somos seres humanos racionais, devemos louvar ao Senhor com um plus, com um algo a mais, que é a nossa alma, nosso espírito, não só o nosso corpo. Devemos louvar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa vida. E, lamentavelmente, muitos apenas louvam de cantorias, de louvores, de hinos, mas não louvam, talvez, na retidão, talvez na sinceridade, na obediência, em honrar ao Senhor de fato, em amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo com a nós mesmos. Pois Deus é o Rei de toda a terra, é o Rei. Cantai salmos, cânticos de louvor. Devemos louvar o Senhor também com hinos, mas muito mais com a nossa obediência, santidade, separação do mundo, do erro, do pecado. Como eu disse na última edição do devocional, pecado quer dizer errar o alvo. Você erra o alvo quando, por exemplo, de vez você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, colocando Ele como o centro da sua vida, ou estando no centro da sua vontade, você faz justamente o contrário. Você direciona, você tem como alvo a si próprio, se promover, ou segundas, terceiras intenções, que não sejam a mais óbvia, que é adorar o Senhor.
Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Claro que Deus reina sobre as nações, Deus manda em tudo. Tudo é permissão de Deus. E com essa sentença eu fico lembrando, hello, Rosemary, estamos de volta, agora a internet voltou. Eu fico recordando recentemente de algo que ocorreu. Eu estava numa outra cidade, vocês viram aí até que eu gravei alguns vídeos, e vim de ônibus, e no ônibus eu encontrei, ou pelo menos estava no próprio ônibus, melhor dizendo, dois haitianos, e falando no seu dialeto. A única coisa que eu consegui entender do dialeto deles é que quando chegava Santa Catarina, eles falavam certo, né? Santa Catarina. E, e aí eu fiquei pensando, eles estar aqui talvez seja a vontade de Deus. Porque aqui nem é o centro, nem é a capital de Santa Catarina, o interior do interior. Seria os Cafundó, vamos dizer assim. E eles vieram de tão longe, né? O Haiti é bastante longe daqui, para estar aqui. Porque talvez Deus queria mesmo. Deu aquele maremoto, né? Que arrasou com o Haiti todo, e agora eles estão espalhados no Brasil inteiro. É Deus fazendo eles vir para outras terras, né? E por isso que aqui diz, Deus reina sobre todas as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Quer dizer, Deus manda, Deus comanda tudo, Deus reina. E tudo é feito pela sua vontade. Tudo é vontade ou permissão de Deus. E ele está lá no seu santo trono, contemplando tudo, apesar de ter uma divergência na própria teologia sobre isso, com relação à onisciência de Deus. Peraí, como que Deus vê tudo se ele manda os anjos anotar as obras que fazem os cristãos ou não cristãos? Deus não sabe tudo? Não, ele está a par de tudo, só que ele não quer, obviamente, ficar ouvindo, escutando, sabendo de tudo, porque senão, né, ele nem viveria mais, né? Vou colocar assim entre aspas, né? E quando a coisa está muito grave, muito séria, obviamente, que ele se ira. Que a Bíblia diz que Deus, ele é longânimo, mas ele se ira. Assim como também ele é amor, mas também é justiça. Então, nós devemos ter ciência disso e confiar que o Senhor está sabendo de tudo, ou pelo menos está chegando a ele algumas informações por meio de seus anjos, por meio do Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele também intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, e ele pode nos dar a vitória sim. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus, de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. Claro que os reis, todos os reis pertencem a Deus. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Até mesmo as perversas. Só que os perversos hão de pagar por conta das suas péssimas ações. Tudo como semear, ele vai colher. Agora, não queria dizer que não foi permissão de Deus. Os cargos, as divisões administrativas, as organizações por parte da administração, tudo foi permissão de Deus. Que deu sabedoria para o ser humano para organizar tudo, para cuidar de toda a sociedade. Cada um é uma peça-chave em determinada área, a fim de minimizar o sofrimento ou ajudar e tal. Tudo isso. Agora, os abusos, isso não é. Agora, os exageros, olha os passarinhos, isso é de Deus também, louvando o Senhor, ó. Estão namorando, louvando a Deus também. Não sei se vocês estão escutando. Aqui próximo de casa. Ó. Estão escutando a passarinhada? É, a palavra de Deus nos conforta, né? E às vezes eu faço isso como também terapia. Mas a terapia é não só mental, principalmente espiritual. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo de Deus, de Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus e é grandemente exaltado. Até aqueles que não são do povo de Deus, a gente tem que enaltecer o Senhor. De alguma maneira foi o que ocorreu, né? Muitas nações na época, que foi escrito esse salmo possivelmente, louvaram o Deus de Israel. Agora nós vamos para o salmo que eu li há pouco, né? O 48. Eu estava complementando o 47, que faltou alguma coisa para falar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, né? Não é do seu Deus, perdão. Então, grande é o Senhor, é claro. Está acima de todas as coisas,
é mais elevado do que todos os deuses? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Devemos louvar ao Senhor, porque Ele é grande, né? Porque Ele é Senhor com letra maiúscula. Não é qualquer um dos senhores, ou dos senhores. E muito digno de louvor. Ele é digno do nosso louvor, sim. Formoso de sítio, a alegria de toda a terra. O Senhor é formoso, né? A alegria de toda a terra. Todo o planeta Terra se alegra por conta do Senhor. Ele é o monte de Sião aos lados do norte. A Bíblia diz que os montes de Sião são fortes, né? Que o cristão tem que ser que nem o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. E o monte de Sião, em que o salmista está dizendo que é o Senhor, forte, que não se abala. A Bíblia chega a dizer que também Deus é uma rocha que o sustenta. Enfim, tem várias figuras representativas de Deus descritas nos Salmos e na palavra do Senhor. A cidade do grande rei. E aqui, obviamente, deve estar falando do rei, ou dos reis, né? Davi, Salomão, e aí fazendo uma ponte com a cidade do grande rei, os céus, Deus, que aqui o rei, inclusive, está com letra maiúscula. Deus está nos palácios dela, dessa grande cidade. E ele se fez conhecer como alto refúgio. Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia. Quando os reis se ajuntaram, quando juntos avançaram, vieram-na e ficaram maravilhados. Fugiram aterrorizados. Quer dizer, quando os reis quiseram se atentar contra o povo de Deus, os reis de outras nações, eles ficaram maravilhados com o rei dos reis, o Deus de Israel. E é assim que Deus faz também. Às vezes, muitas pessoas vêm nos abater, vêm nos enfraquecer. O inimigo às vezes assopra em nossas mentes falando besteiras, né, para nos desanimar ou para fazer alguma coisa ruim. E se nós clamarmos pelo Senhor ou pensarmos nele, nós podemos sim vencer. E eles não têm poder, seja um inimigo físico ou espiritual, para nos tocar se a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. O diabo não pode tocar de maneira alguma, porque em Jó tocou em praticamente tudo, até no seu corpo, mas na sua alma não tocou. Jesus disse: não temais ao homem que tem poder para matar o corpo, mas temais ao Senhor que tem poder para matar não só o corpo, mas também a alma, né? Lançando no fogo do inferno. Então nós devemos temer ao Senhor, temer e dar-lhe glória, porque próximo está a sua vinda. Tremor ali se apoderou deles, dores como as de uma parturiente. Só me está dizendo que eles sofreram as consequências por estar contra o próprio Deus. E lembrando que o próprio Jesus disse que todo aquele que faz mal a um dos pequeninos do Senhor, ou das criancinhas, entre aspas, que são os seguidores de Cristo, porque Jesus disse que aquele que não fizer do reino de Deus como as crianças, ou não ser como as crianças, esse não entra no reino de Deus. Então, quando se fala dos pequeninos do Senhor, que as pessoas venham fazer mal a eles, trata-se, obviamente, dos servos de Deus. Estão fazendo o mal não só aos servos de Deus, mas principalmente ao próprio Deus, né? E ele vai, com toda certeza, fazer justiça. Quantas pessoas morrendo inocentemente, quantas pessoas sofrendo, o Senhor vai pelejar. Seja aqui na terra ou principalmente lá, né? No grande dia. Tu destruísse com as naus de Tarsis esmagadas com o vento oriental. Como vimos assim, ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirma para sempre. É o poder de Deus. E, inclusive, o salmista vai convocar o povo para estar constantemente no amor, para lembrar do amor do Senhor, no meio do seu tempo, segundo o seu nome. E louvar o Senhor até os confins da terra, até a direita está cheia de retidão.
Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. O povo de Deus se alegra, não só pelo amor de Deus, mas sim pelo seu juízo, pela sua retidão, pela sua justiça. Dai volta a Sião, rodeai e cantai as suas torres, notai bem os seus baluartes, os seus apoios ou suportes. Observai os seus palácios para narrardes a geração seguinte. Pois esse Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Olha que interessante, nosso guia até a morte. E tem que ser, né? Lamentavelmente, muitas das pessoas no meio do caminho acabam procurando outros guias e acabam sofrendo as consequências. Às vezes é o guia do eu próprio, às vezes é o guia de, né, a idolatria, ou admirar pessoas que você acha que como se fossem deusas, ou a criatura. Às vezes o guia são entidades, o guia pode ser, enfim, vários guias. O caminho, o guia é Jesus Cristo, a único que nos conduz à salvação. Então, nós devemos atentar para isso, renunciar a nós mesmos, carregar a cruz cada dia e seguir o Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome, honrando a Ele naquilo que nós podemos fazer. Deus não vai exigir coisas que a gente não possa fazer, mas aquilo que a gente pode fazer no momento, por exemplo, um glória a Deus, pensar no Senhor, pedir ajuda a Ele, quando estivermos fracos, orar principalmente, ou ler um versículo bíblico, e deixar o Senhor trabalhar em nossas mentes, seu espírito, isso já é algo que muito o agrada. A Bíblia chega a dizer o seguinte: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Se nós chegamos ao Senhor, Ele pode chegar a nós com toda certeza, nos conduzindo a um lugar de bênçãos, de prosperidade, de vitória, de solução dos problemas, de libertação, de curas, enfim, de ajudas em vários aspectos, nos erguendo lá de baixo, nos dando ânimo, pois a gente tem que seguir na caminhada. Deus deu ânimo para Elias, que não tinha mais ânimo, praticamente tinha desistido, pediu até a morte. Mas o anjo do Senhor foi lá e confortou-o. Ele chamou, ou despertou, Elias para a caminhada, a jornada, ao ponto que ele foi arrebatado, né? Arrebatado. Então, os desígnios do Senhor não são os nossos. Os nossos pensamentos não são pensamentos do Senhor. Às vezes Deus tem um projeto diferente para nós e a gente nem imagina que assim seja. E acontece porque é do próprio Deus. Por exemplo, eu às vezes até chego a me surpreender com o fato de eu estar até mesmo aqui nessa câmera e falando coisas de Deus, porque eu nunca imaginei isso. Agora, Deus trabalha de várias maneiras, né? Isso é um pequeno exemplo que serve para a gente analisar que Deus trabalha de várias coisas, ou na nossa vida de várias maneiras que a gente nem imagina, né? Com relação à vida espiritual, com às vezes relação à vida sentimental, à vida profissional, né? Várias áreas da nossa vida. Como citava há pouco o exemplo dos haitianos aqui. Certo, eles nunca imaginaram que ia estar numa cidade pequenazinha no interior de Santa Catarina. Mas Deus os empurrou de alguma maneira aqui. E assim foi as nações. E assim foi o pai de multidões, que foi Abraão. Né? Que Deus honrou ele por ter saído da sua parentela, por ter vivido, se fosse considerada hoje, crazy, né? Maluca, vivendo em tendas. Hoje em dia, se tivesse um Abraão, seria um hippie, entre aspas, né? Seria um nômade. Mas ele foi na fé e o Senhor honrou. Do mesmo modo que o próprio Abraão com Ló. Ló escolheu as campinas verdejantes do Rio Jordão. E Abraão decidiu ir aonde que
Deus lhe preparasse. Ou indo para o local oposto do próprio Ló. Porque Ló não colocou a fé em Deus. Ele olhou as campinas bonitas, verdejantes do Rio Jordão. Vou morar aqui, aqui é próspero, aqui é abençoado. Mas a gente não deve pensar assim, a gente tem que colocar. Se é da vontade de Deus, vai ser aqui mesmo que seja um deserto. Deus pode transformar o deserto numa floresta. Deus pode transformar o luto em festa. Inclusive, isso aí é um hino que eu fiz já há muito tempo atrás. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Inclusive, isso serve muito para mim, que às vezes a gente fica acomodado, no comodismo. E às vezes Deus está impulsionando para algum lugar, para outra questão, ou para fazer outras coisas, né? E às vezes a gente não vai e acaba sofrendo. Por exemplo, a mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Se ela tivesse seguido o marido, não teria morrido. Porque ela ficou, ah, meu Deus, perdi uma casa, perdi isso, perdi aquilo. Não teve a fé e a esperança que o mesmo Deus que deu aquela moradia que ela acabou perdendo poderia lhe restituir, lhe dar, assim como deu na vida de Jó, o dobro. Tudo é questão de fé, né? E nós, seres humanos, somos assim, lamentavelmente. Às vezes a gente se apega a algumas coisas que não é necessário e que atrapalham, que servem de empecilho para a nossa vida, e a gente não avança. Tem todos esses detalhes ou pormenores. A palavra do Senhor é edificante. Trabalhando e ouvindo a palavra de Deus, Rosineide diz amém. Neide Parente benção. Oi, Jomária Mendes, a paz. Deus abençoe onde estivermos. Ele é Deus, é claro. Deus honra a nossa fé onde que estivermos, é verdade. Eu gosto de acompanhar muitas histórias, né? Faz muito tempo que eu li essa história. E é verdade. Um homem que ficou no mar por mais de 40 dias, ou quase 40 dias, porque naufragou a sua embarcação e ele ficou lá, vamos dizer assim, um pedaço do barco. E não tinha água, não tinha comida. Ficou vivendo da água salgada do mar, um pouco tomando. Quando não era isso, tomava sua própria urina. E foi encontrado vivo. Não é Deus nisso? Se não era a sua hora, não era a sua hora. Quando é a hora, é a hora. Tudo tem um propósito, tudo é permissão de Deus. Inclusive, hoje eu dizia no início aí do devocional, acho que na primeira parte, aquela que deu aquele problema, que lamentavelmente um parceiro aqui do canal que ajuda, ou ajudou muito, que ainda ajuda, um amigo policial perdeu a sua menina, porque ele teve gêmeas e elas estão, né? Aliás, tem uma que ainda está, na incubadora, e uma veio a óbito, e a outra está lá. E pediu oração, inclusive. Bom, eu ouvi isso da parte do outro irmão também, que era parceiro aí, ou pelo menos que a gente fez algum contato, o Gustavo. E agora ele me mandou uma mensagem aqui, mas eu não tenho como ver. Eu estou em live. Não sei se ele tiver aí que se manifeste. Um amigo policial para contar alguma coisa. Então, às vezes é permissão de Deus. E assim vai ter que suceder, né? Mas o mesmo Deus que tira é o mesmo Deus que dá, né? O mesmo Deus que tira a vida pode retorná-la ou substituí-la. Enfim, Deus é Deus, né? Então, meus caros, a gente tem que pensar sobre isso. E tudo é o querer de Deus. Aquela sentença do mundo evangélico, que muitos dizem que é da Bíblia, né? Que não há uma folha na árvore que não caia, não seja permissão de Deus, não é da Bíblia, mas é uma verdade. Inclusive, essa expressão me parece que está até no Alcorão, assim, e aqui indireta, não expressamente dessa forma. Mas é uma verdade, tudo é permissão do Senhor. Estarmos vivos, estarmos aqui falando, você ouvindo, tudo é para a glória e honra dele e permissão dele. Então, meus caros, essa é a palavra, ou essas são as palavras que Deus colocou em meu coração para falar. Inclusive, os dois textos que nós lemos é autoexplicativo, né? Fala bastante do louvor, mas tem gente que às vezes não percebe que o louvor ali não necessariamente está falando de louvor
de cantar um hino, pegar um instrumento e tocar, mas sim o louvor no sentido da obediência a Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar, porém, nisso não os louvo. Naquela passagem que as pessoas lá de Coríntios, os cristãos de Coríntios, não estavam sabendo respeitar uns aos outros, comendo a Santa Ceia como se fosse comer em casa, né? Como se fosse ceiar em casa, não sabendo que ali era santa ou era diferenciada. Apesar da Bíblia não citar a palavra Santa Ceia, né? É só no título que está. Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha versículos e nem capítulos e nem títulos e subtítulos. Ela era um amontoado. E aí, para separar, organizar tudo certinho, as versões das Bíblias traduzidas no Brasil veio, no Brasil, no mundo, né? Veio com essa divisão. E ali, naquele caso, naquele episódio, o apóstolo Paulo chega a dizer, não louva, porque eles, em vez de esperar uns aos outros para comer e beber, eles estavam tomando todas, entre aspas, se embriagando até com vinho e comendo um monte, né? Descumprindo o mandamento, para não ser glutão e não ser beberrão, né? E aí está a questão do louvor, porque a pessoa que louva a Deus, ela não ia ser, que venha configurar o glutão, né? O glutona não existe, né? Não ia cometer a glutonaria e muito menos ia ser ébria. Deus continua abençoando, muito edificante esse devocional, amém? E quem quiser acompanhar os demais, é só ir na playlist devocional. Esse é o 48, que a gente está seguindo a sequência de meditações nos Salmos. Esse já é o 48. E tem os demais antes dos 48, obviamente, tá? Agora nós vamos para a oração para encerrar o devocional. Inclusive, eu vou fazer um pouquinho longa a oração, porque no último devocional a internet cortou, faltava ainda um trechinho da pregação que eu fiz nesse início, desse devocional, e não deu nem para fazer o momento da oração, né? Então nós vamos orar para que Deus possa nos abençoar, abençoar o nosso dia, abençoar a nossa vida, nos ajudar, porque Ele é o único que pode realmente nos entender, nos fortificar e nos auxiliar. E a Bíblia diz para nós lançar todas as nossas angústias, ansiedades nos seus pés. Então, a gente deve fazer como o lançar as angústias? Por meio da oração. E a oração, como já é um jargão no meio evangélico, é a chave da bênção. Então, oremos ao Senhor nesse exato momento. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por essas palavras. Venha perdoar os nossos pecados, nossas falhas, nossas debilidades. Aqui estamos na Tua presença, pedindo o Teu amparo, a Tua ajuda, a Tua força amiga, porque às vezes nem mesmo pessoas que tanto amamos podem nos dar força, nos ajudar, só o Senhor. Por isso, ó Pai querido, te peço, ajuda todo o Teu povo, aquele que está fraco, fortaleça, aquele que está caído, levante, aquele que está desanimado, dê uma injeção de ânimo para seguirmos, prosseguirmos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Meu Deus e meu Pai querido, abençoe a cada um que esteve aqui conosco nessas transmissões do devocional, desse dia, dos devocionais. Venha abençoar seu lar, a sua família, dando livramento, dando ajuda, curando, operando sinais e maravilhas. Senhor meu Deus, toma nas tuas mãos, o irmão Alexandre Mendes, a sua família, conforte seu coração, ajuda, que ele possa, Senhor, vencer essa barreira, que o Senhor possa livrar a sua criança que ali está ainda, para que ela possa, então, sair daquele estado e ter vida e vida com abundância. Meu Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, peço também por todas as crianças que estejam passando, os bebês que estejam passando por esse processo. O Senhor é o autor da vida, aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor pode tocar, o Senhor pode reviver, ressuscitar. O Senhor pode curar todas as enfermidades. E
dar vida a esses anjos que vêm ao mundo. Meu Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, venha curar os enfermos, aqueles que estão no estado terminal, para que possam ver o teu poder e assim ter o despertamento da sua fé e, por conseguinte, ganhar a salvação. Ou, se o Senhor preferir, não curar, mas sim que eles alcancem a salvação, porque mais vale, como diz a tua palavra, entrar no céu manco do que chegar diante de ti perfeito e não entrar nos céus. Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, visita aqueles que estão nos presídios, para que possam ser salvos, libertos das verdadeiras prisões de Satanás que oprimem, que impedem eles de ser pessoas do bem e teus servos. Meu Deus, meu Pai, tenha compaixão dos necessitados, daqueles que estão na rua da amargura, aqueles que necessitam de um teto, comida, de bebida, proporciona, tocando no coração daqueles que têm para repartir o pão e ajudar o faminto, o sedento. E principalmente o faminto e sedento da tua palavra, que possam ser supridos de uma maneira poderosa por intermédio dos teus servos, que são os pregadores, os semeadores da tua santa semente, da tua santa palavra. Pai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, nesse dia, nos abençoar, nos prosperar, abrir portas onde não há portas, pois só o Senhor pode fazer isso. Abençoa as autoridades desse país, tende compaixão, coloca temor nos seus corações para fazer tudo de acordo como a tua palavra manda e não de acordo com os seus próprios caprichos, para que eles não venham servir de pedra de tropeço e de escândalo, porque muitas das vezes esses políticos são ditos cristãos, pastores, mas nada fazem para o povo. Tenha misericórdia, Senhor. Peleja pela causa do justo, do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão. Tende compaixão. Não deixa, Senhor, injustiças serem feitas. Em nome de Jesus Cristo, peleja pelo teu povo. Ouve a oração do teu servo, da tua serva, que clama, chorando às vezes, para que o Senhor possa alcançar a bênção que só o Senhor sabe. Que o Senhor venha realmente suprir as necessidades dos seus. Meu Pai, eu te peço e te agradeço por tudo mesmo, por essa oportunidade, por estar falando do teu nome, pela vida que prossegue, pelos irmãos que estão aqui acompanhando e recebendo essa oração, que o Senhor possa tocar neles de maneira poderosa, suprindo as suas necessidades e dando a bênção que eles necessitam nesse exato momento. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Bom, aí está, ó, o final do devocional, deixando claro que o devocional é a leitura dos Salmos e depois no final uma oração. Deus os abençoe. Boa tarde, bom dia, boa noite e até uma próxima.